Este anime começa com um perdedor que é muito gordo e tem um espírito gentil, que existe dentro de seu corpo e também se mostra no exterior. Por causa disso, ele sofre bullying o tempo todo. Mesmo depois que ele acaba em outro mundo, ele continua sendo um perdedor patético, e durante a fome que ele nunca parou de sentir, ele foi e roubou uma fruta que o fez subir de nível como se estivesse usando um hack, tornando-o muito poderoso e fazendo com que ele se tornasse muito magro e bonito, levando-o a atrair vários tipos de garotas e criaturas. Tudo começa com nosso protagonista na escola sendo intimidado por seus colegas. Deus, atuando como um professor em uma sala de aula, disse a todos para formarem grupos e se certificarem de ficarem juntos porque todos seriam transportados para outro mundo para serem heróis. Deus dá a cada aluno uma habilidade diferente e a capacidade de ler o status um do outro. E quando o status do nosso protagonista foi verificado por um colega, todos começaram a rir dele porque o cara tem os mesmos status que uma formiga. Isso fez com que todos que já não gostavam dele o impedissem de entrar em um grupo. Então todos, exceto nosso protagonista, foram transportados para outro mundo. Sim, nosso cara gorducho foi deixado para trás. E ele é gordo, ele é muito gordo. Deus, percebendo que nosso protagonista foi deixado para trás e vendo que ele era uma pessoa indesejável e um verdadeiro perdedor, foi em frente e decidiu dar ao nosso protagonista uma habilidade extra especial. Em vez de libertá-lo e deixá-lo viver sua vida normal, triste, deprimida, gorda e obesa, ele foi em frente e o enviou sozinho para o outro mundo. E ao contrário de todos os seus amigos, nosso protagonista acabou em uma floresta. Agora eu não sei se Deus o ajudou ou se Deus o estragou, e depois de passar 5 dias naquela floresta, a fome do nosso protagonista começou a crescer mais e mais, e ele obviamente só permaneceu vivo por causa da gordura que seu corpo tinha. Mas isso não o impediu de sentir fome. Em meio ao desespero, ele tentou comer uma minhoca que viu rastejando no chão, mas antes que nosso herói gordo pudesse agarrar a minhoca, algo pulou dos arbustos e pisou nela. Deitado no chão, nosso protagonista viu uma fruta e imediatamente a agarrou. Ele a avaliou e descobriu que era chamada fruta da evolução, mas não havia outras informações sobre esta fruta. Com fome, ele rapidamente comeu a fruta com um gosto horrível, e como o nome da fruta era fruta da evolução, ele pensou que ficaria forte ou algo assim. Depois de comer, ele ouviu uma voz pedindo para ativar a fruta. Assustado, ele disse a fruta para ativar, mas nada aconteceu, então ele se levantou e foi procurar mais comida. Mais à frente, ele encontrou um grupo de macacos, e quando verificou os status deles, descobriu que esses macacos eram nível 120, tendo um nível maior que o dele, literalmente um macaco com nível alto. Sem saber o que fazer e com fome, nosso protagonista quis comer um cogumelo que encontrou, mas não tinha informações suficientes sobre o que aquele cogumelo fazia. No entanto, o idiota ainda assim comeu e imediatamente caiu no chão cheio de dor e representando toda a população de pessoas gordas. Quando estava prestes a morrer, ele decidiu morrer comendo, sendo o herói de todas as pessoas gordas. Então comeu o resto da fruta da evolução que tinha e imediatamente se sentiu melhor. Ele também adquiriu resistência a veneno e seu rank aumentou, mas antes que ele pudesse celebrar seu level up, ele foi atacado por um macaco inteligente. Ele conseguiu machucá-lo, e por causa desse dano, ele imediatamente bebeu uma das poções de recuperação que havia roubado. Depois de fazer isso, ele se levantou e tentou desafiar o macaco, mas como o macaco era forte demais, nosso protagonista foi mais uma vez espancado. Felizmente, antes que o macaco pudesse comê-lo, ele cheirou debaixo do braço do nosso herói e acabou morrendo. Sim, nosso protagonista tem uma habilidade lá que Deus não deu a ele, que é seu odor corporal capaz de matar até um animal. Depois de morrer, o macaco se transformou em itens, e nosso protagonista, ao pegar esses itens, adquiriu novas habilidades. Entre os itens estava um livro sobre macacos inteligentes, e ele ficou surpreso por poder ler o texto. Foi então que ele percebeu que a habilidade especial que Deus lhe dera era, na realidade, a capacidade de ler coisas. E do nada, uma voz informou que a evolução estava começando. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, e apenas começou a sentir muita dor. Quando a dor diminuiu, ele se levantou e percebeu que não estava mais gordo e que seus status haviam aumentado muito, e logo depois descobriu que sua evolução ainda não estava concluída e que ele ainda passaria pela mesma dor pelo menos mais 9 vezes. Para piorar, mesmo tendo matado um macaco nível 120, ele ainda estava no nível 1. 5 meses se passaram com nosso protagonista na selva, e desde então ele conseguiu usar o conhecimento que adquiriu do macaco inteligente para sobreviver, até para derrotar um fedor macro nível 311 e adquirir novas habilidades além de uma lendária lagoa de espírito d'água. Aparentemente, para cada monstro que derrota, ele ganha um livro com conhecimento do monstro, e assim, olhando para aquele livro do monstro, ele descobriu um local oculto em um mapa que o fez lembrar que tinha visto a mesma coisa no livro do macaco inteligente, então decidiu cavar um buraco lá para ver o que era. Naquele momento, ele imediatamente passou por outra evolução, e quando terminou, ele se perguntou o que aconteceria quando passasse pela evolução final. Deitado pensando sobre a evolução final, ele rapidamente percebeu que estava cercado por mais macacos inteligentes. Antes que ele pudesse reagir, um gorila grande, feio e vermelho apareceu. E olha, ele tem uma flor rosa na cabeça, muito fofa. E
Aquele gorila quer que nosso protagonista lute com ele. Mesmo tendo ficado mais forte, nosso protagonista ainda é um grande covarde medroso. Então ele perguntou ao gorila se poderia recusar a batalha. Mas o gorila respondeu que ele poderia vir lutar e que os outros macacos inteligentes não interfeririam na luta. Mesmo assim, ele estava com medo por sua vida. Afinal, este gorila está no nível 700. Sim, é triste. Para piorar, o gorila já veio para um soco. Nosso protagonista até conseguiu esquivar, mas foi dominado pela força daquele golpe. Ele também notou que o gorila está lançando olhares amorosos para ele, e aparentemente este gorila realmente gosta de pessoas fortes, e foi aí que nosso protagonista percebeu que este gorila é na verdade uma fêmea. Perceber que havia conquistado o coração de um gorila o deixou com raiva. Em resposta a todo esse amor, ele usou um ataque afiado que o gorila esquivou facilmente, e o chute duplo pesado o atingiu. Infelizmente, ele não esquivou daquele golpe e foi lançado voando pela floresta. O gorila ficou muito impressionado que seu soco rápido não matou este humano, e então ela quis ir ainda mais longe, tendo este humano exatamente o tipo que ela gosta. No entanto, ele deixou claro que não estava interessado em ter um romance com o gorila, mas mesmo assim, o gorila se apresentou como Saria enquanto tentava agir com gentileza e timidez. Nosso protagonista perguntou por que um gorila feio tinha o nome de uma garota bonita, e tudo que a gorila Saria ouviu foi que ela era muito bonita. Ainda com raiva de tudo o que estava acontecendo, ele usou a habilidade de cauda inflexível que recebeu de uma skill para atacá-la, mas ela usou pulso de ar e caiu sobre ele como uma bomba. Ele escapou e esperou que o gorila tivesse se matado fazendo aquilo, mas ela se levantou e expressou sua alegria por ele ter conseguido escapar de seu ataque. Ele então usou o barril de espírito d'água para amplificar sua magia de água, levantando a mão sobre a cabeça, usou uma habilidade chamada chuva desastrosa que liberaria muita água em seu oponente. No entanto, como ele é mais burro que o macaco, ele não direcionou sua água para Saria e foi atingido por seu próprio ataque. Molhado, ele tentou disfarçar sua própria estupidez agindo com calma e dizendo que Saria era muito boa em lutar. No entanto, ela imediatamente disse a ele que não teve nada a ver com o que aconteceu. Afinal, ela é um gorila com 200 de nível, e nosso protagonista ficou envergonhado pelo fato de um gorila chamar sua atenção para sua loucura. Para piorar, o gorila não lhe deu tempo para se recuperar, e ela usou seu soco relâmpago para lhe dar um chute. A vida do velho gordo passou diante de seus olhos. Como último recurso, ele liberou sua habilidade chamada Espírito de Malte. No entanto, em vez de matá-la como aconteceu com outro macaco inteligente, Saria declarou seu amor por ele e pediu que ele se casasse com ela na casa de Saria. Ele exigiu que ela o deixasse ir, mas Saria disse a ele que ele era seu marido e teria que ficar com ela. Em resposta, ele disse que ela é um gorila e ele é um humano, então não havia como eles se casarem, e em vez do gorila responder, ela disse para ele comer. Quando ele deu uma mordida, ficou surpreso com a comida deliciosa. Além da comida, Saria revelou que havia feito roupas novas para ele, e vendo tudo isso acontecer diante de seus olhos, ele estava prestes a enlouquecer. Afinal, um gorila era uma grande esposa. Ainda cheio de dúvidas, ele perguntou a ela como ela podia falar. E ela disse que encontrou alguns livros em uma caverna e os leu. Ela mostrou os livros para ele, e ao lê-los ele imediatamente adquiriu uma habilidade. Enquanto observava Saria pescar, ele planejou sua fuga, mas antes que pudesse ir longe, enfrentou uma aranha gigante e gritou como uma garota em perigo. Saria imediatamente veio resgatá-lo e deu um golpe nela, fazendo-a voar para o céu. Ela perguntou ao nosso protagonista, que estava bastante abalado com tudo, se ele estava bem, e nosso protagonista não estava mais com tanto medo do gorila. Ele até pensou consigo mesmo como um idiota superficial por julgar o gorila pela aparência. Sim, o cara está começando a ser conquistado pelo gorila. Enquanto comia, Saria disse a ele que ela e os macacos inteligentes sairiam para coletar a fruta da evolução. Ela perguntou se ele sabia exatamente o que era, e ele disse que não, apesar de ter roubado várias frutas que ela havia coletado anteriormente. Então Saria disse que se ele comer 10 dessas frutas, ficará muito forte. No entanto, se a pessoa comer 11, morre. Ela também mencionou que ela mesma já havia comido 10 e que alguém havia roubado a única fruta que ela tinha guardado para dar ao seu futuro marido. Ele ficou aterrorizado quando ela disse que mataria o ladrão que as roubou, então ele imediatamente implorou por sua vida, admitindo que foi ele quem as roubou. Ela o perdoou, mas disse que desde que ele as comeu, eles teriam que se casar. Ouvindo isso, ele fez uma expressão de negação, e Saria perguntou se ele a odiava. E ele disse que não. Tendo dito isso, ela apareceu vestida de noiva e começou a implorar para que ele se casasse com ela. Depois disso, Saria saiu para caçar, e ele aproveitou a oportunidade para escapar. Enquanto isso, em outro local, seus colegas de classe estão treinando. Basicamente, ao chegar neste mundo, todos aqueles que não quiseram formar grupos com ele foram designados para derrotar o Rei Demônio, e desde então eles têm trabalhado apenas nisso. De volta à selva, ele estava fugindo de Saria. Quando ela descobriu que ele havia desaparecido, começou a procurá-lo. Nosso protagonista chegou a uma caverna com uma aura intimidante, mas correu para dentro quando ouviu alguns gritos. Dentro da caverna, ele abriu uma porta e encontrou uma sala onde viu um esqueleto com uma luz vermelha saindo de seus olhos. O esqueleto estava sentado em seu trono.
Quando viu, o esqueleto ficou impressionado que ele conseguiu chegar à sua sala e acreditou que nosso protagonista era forte o suficiente para conseguir fazer isso. Por outro lado, ele viu aquele esqueleto como um ser perigoso e decidiu verificar seus status. Assim, descobriu que aquele esqueleto é o Senhor das Trevas e está no nível 1. Mesmo achando assustador que seu inimigo estivesse no nível 1, ele acabou aliviado. Afinal, se está no nível 1, ele pode enfrentá-lo. No entanto, o esqueleto disse para ele olhar novamente o que fez, e rapidamente ele descobriu que a coisa à sua frente estava no nível 1500. Depois de mostrar seu nível, ele disse ao nosso protagonista que pensou que a primeira pessoa a entrar em sua sala seria um indivíduo muito forte, mas em vez disso, um perdedor que cheirava a bunda apareceu e tentou esfaqueá-lo. No entanto, Sarah interpôs-se no caminho e foi esfaqueada em seu lugar. Vendo o gorila caindo, ele chamou seu nome, o que a deixou incrivelmente feliz, pois era a primeira vez que ele usava seu nome desde que se conheceram. Ele tentou dar a ela poções de recuperação, mas ela disse que era inútil porque já estava morta. Ela também explicou ao nosso protagonista que ainda podia falar devido a uma habilidade, que a mantinha ativa por um curto período. Ele usou os últimos momentos do gorila para se desculpar por como a tratava, mas ela disse para ele não chorar e pediu que ele sorrisse como seu pedido final. Enquanto isso, o esqueleto observou seu emocionante adeus, achando ridiculamente exagerado. Ele ordenou que calasse a boca porque não entendia o verdadeiro amor entre um humano e um gorila. Agora sem escapatória e cheio de raiva, nosso protagonista finalmente decidiu enfrentar um oponente real em vez de pensar em fugir. Ele atacou o inimigo, que bloqueou facilmente seus golpes, e enquanto agredia seu inimigo, ele contou como Sarah havia sido uma esposa maravilhosa. O inimigo ficou surpreso com seus sentimentos e perguntou se ele realmente sentia algo por uma gorila, e ele declarou que amava Sarah. Então, desta vez usando o cérebro, ele usou aquele ataque fora d'água e direcionou um fluxo inteiro de água em direção ao crânio, que usou uma habilidade chamada buraco negro para capturar a água. Ele disse para ele desistir afinal, um fracote como ele nunca seria capaz de vencer. No entanto, ele se recusou, alegando que não havia aceitado os sentimentos de Sarah por ele. Motivado por seu grande amor por Sarah e usando sua habilidade de movimento instantâneo, ele conseguiu surpreender seu inimigo e esfaqueá-lo. O inimigo aceitou sua derrota e agradeceu a Seiti por lhe mostrar o amor verdadeiro. Mas antes de desaparecer, Seiti viu uma jovem aparecer e abraçá-lo. Enquanto se abraçavam, ele disse a ela que a protegeria desta vez. Depois disso, Seiti os viu desaparecer e logo se lembrou de Sarah, correndo até ela enquanto ela também começava a desaparecer, mas ele a beijou logo antes de ela sumir, fazendo com que uma luz brilhante aparecesse onde Sarah estava, revelando uma linda garota com cabelos vermelhos e uma flor rosa em seu cabelo. Seiti ficou pasmo com tudo isso, e para tornar as coisas mais intensas, a garota se levantou e correu para abraçá-lo, o que lhe deu uma hemorragia nasal. E quando Seiti percebeu que aquela garota era Sarah, ele ficou completamente chocado. Após todos esses eventos, nosso protagonista leu a história de Koza e descobriu que o inimigo que ele havia derrotado era um nobre há 1500 anos que foi traído por sua esposa e pelo imperador. A única pessoa que o apoiou foi sua empregada, que o amava profundamente, mas ela morreu, e ele não pôde se sacrificar para salvá-la. Então, após sua morte, ele se tornou um monstro vingativo e passou seus dias sozinho na caverna. Comovido por sua história, Seiti disse a Sarah que estava feliz por ter reunido os dois, e depois de toda aquela comoção, a evolução final de Seiti começou, e quando terminou, ele havia ficado ainda mais bonito, embora ainda muito feio comparado à raposa doce. Depois de tudo, nosso protagonista disse a Sarah que queria sair da floresta, e ela disse que iria a qualquer lugar com ele. Naquele momento, uma pequena ovelha apareceu e se apresentou como administradora da masmorra, dizendo que veio porque eles foram os primeiros a limpar o porão. Seiti disse que ela estava um pouco atrasada. Então ela admitiu que se atrasou porque estava curtindo o sofrimento dele durante sua evolução final. Então deu a Seiti as recompensas por sair da masmorra, que eram algumas frutas evolutivas para cultivar e um kit de viagem de 10 dias. Ela também deu um vestido a Sarah e um capacete a Seiti antes de transportá-los para fora da floresta. Agora eles tinham tudo o que precisavam para começar sua jornada em algum lugar. Então Seiti disse a Sarah que eles deveriam ir para a cidade mais próxima e se registrar no Guilda dos Aventureiros. No caminho, eles encontraram um slime nível 88, e Seiti o derrotou com muita facilidade, fazendo perceber que havia ficado muito forte. Entre os itens que o monstro dropou estavam um par de botas e algumas cartas de habilidade que permitiram a ele subir de nível. Desta vez, seu level up não foi muito feliz porque ele sentiu que estava se tornando um monstro e não queria acidentalmente matar alguém com um único golpe. Naquele momento, ele tirou seu capacete, e o item se transformou em uma vestimenta. Sarah lhe entregou um bilhete explicando que o capacete, um item destinado a esconder seu rosto, havia evoluído e se tornado uma capa que esconderia sua verdadeira força dos outros. Na entrada da primeira cidade, Seiti mentiu, dizendo que haviam perdido suas identidades. Então o guarda pediu que tocassem a gema da verdade para determinar seu status criminal. Depois que o fizeram, ele os deixou passar e os avisou para ter cuidado. Com a guilda, então se apresentou como Cloud e pediu que procurassem se precisassem de ajuda. Mesmo após o aviso de Cloud, Seiti seguiu para a guilda.
pensando que o cara provavelmente estava exagerando, mas assim que abriu a porta, viu uma mulher loira registrando o que. Ele imediatamente fechou a porta porque não conseguia acreditar no que havia acabado de ver. Quando a abriu novamente, desta vez ela estava derramando cera para depilação em um homem, e olhando ao redor, viu mais pessoas estranhas e disse a Saria que eles deveriam ir embora. No entanto, antes que pudessem sair, foram impedidos pelo mestre da guilda, que vestia apenas o que era importante. Ele se apresentou como um gangster e parecia um exibido que só queria flexar seus músculos. O homem então flexou seus músculos em suas faces e estrategicamente os empurrou para dentro do prédio, onde chamou a atenção da mulher loira, que imediatamente trocou de roupa e se apresentou como Iris, a recepcionista. Ela disse que a guilda estava coletando informações de todos e que se eles se inscrevessem, teriam acesso a essas informações. Vendo essa atmosfera aconchegante, Saria disse que tudo aquilo lembrava sua casa e disse a Seiti que seria uma boa ideia se juntar àquela guilda. Assim que terminaram de registrar, 3 caras usando tanga entraram e pediram a Seiti para ir com eles. Eles o levaram para os fundos do prédio, e quando nosso protagonista removeu sua capa, eles ficaram maravilhados com sua beleza. Naquele momento, Seiti foi pego de surpresa, ele pensou que iria lutar com os caras, mas eles começaram a tirar a roupa na frente dele. Afinal, isso era apenas uma festa de boas-vindas, já que aqueles homens não queriam lutar mas queriam outra coisa. Então ele fugiu para proteger sua virtude, mas os caras correram atrás dele, tentando convencê-lo de que ele adoraria a experiência, mas ele não ouviu e correu mais rápido. Depois disso, Seiti conseguiu voltar para a guilda, e Gastly disse que estava surpreso por ele ter voltado vivo, acrescentando que Seiti foi a primeira pessoa a fazê-lo. Para piorar, antes que pudessem se juntar à guilda, eles tinham que passar por alguns testes, e Gastly explicou que precisavam de pelo menos um aventureiro de classe B para supervisioná-los. Então apresentaram Artória, uma aventureira muito forte com má sorte. Como Seiti estava focado apenas no grande enredo dela, ele não ouviu uma palavra do que ela disse, então Saria teve que chamar sua atenção. Artória não ficou satisfeita com a ideia de supervisioná-los, e quando reclamou, Gastly disse a ela que Seiti havia sobrevivido àqueles caras de tanga, então ele poderia sobreviver a ela. Depois de ouvir isso, ela finalmente aceitou e pediu desculpas por seu comportamento rude. Enquanto se dirigiam ao primeiro teste, Artória disse que começariam com um trabalho simples, ajudar em um orfanato, e Saria se voluntariou para fazê-lo. Enquanto estavam a caminho do segundo trabalho, Artória ajudou uma criança que se machucou. Enquanto ela cuidava da perna machucada, a corda que segurava algumas pranchas de madeira se soltou. Seiti até tentou alcançá-las, mas as pranchas caíram, e se aproximando, viu que Artória conseguiu derreter um objeto usando sua habilidade defensiva. A segunda missão era demolir um prédio, enquanto Artória tentava explicar como fazer o trabalho, Seiti entrou no prédio, esquecendo sua própria força, empurrou um único tijolo, fazendo com que a casa inteira desabasse sobre ele. Artória ficou preocupada, pensando que nosso protagonista havia se machucado, e correu para procurá-lo. Enquanto procurava, ela se culpou, já que todos ao seu redor sempre se machucavam, razão pela qual era chamada de Artória Calamidade. Enquanto chorava, Seiti emergiu de debaixo dos escombros, e assim que ela o viu, chamou-o de idiota sem cérebro e o repreendeu por agir de forma descuidada, dizendo que como aventureiro, ele precisava sentir perigo e ter cuidado, pois sua estupidez poderia custar a vida de sua tripulação. Seiti então pediu desculpas, e eles foram para a próxima missão. De volta à vila, Artória informou a Seiti que a tarefa final era passear com o cachorro. Seiti pensou que isso seria fácil até ver que o cachorro era na verdade um lobo. O lobo perseguiu pelo jardim enquanto sua dona e Artória observavam. Vendo Artória muito feliz, a mulher se aproximou e disse que ela estava feliz por causa de Seiti, mas ela imediatamente negou. Embora seu rosto estivesse vermelho como um camarão. Após a missão ser concluída, eles voltaram para a guilda e coletaram sua recompensa, que estava na cueca de Gastly, e eles a receberam como se fosse o prêmio mais natural. Depois disso, Iris perguntou se eles tinham lugar para ficar, mas eles disseram que não. Então Artória disse que eles poderiam ficar na pousada onde ela estava hospedada. Vendo isso, Iris e Gastly ficaram surpresos, já que não era seu hábito fazer algo assim. Envergonhada, ela até pensou em retirar a oferta, mas Seiti e Saria já haviam concordado. Depois de tudo, Seiti, Saria e Artória foram a um campo para outro teste. Lá, Artória explicou que tudo o que precisavam fazer era coletar 10 ervas medicinais. No entanto, nosso protagonista partiu imediatamente sem ouvir tudo o que ela disse, e Artória apenas sorriu quando viu Saria seguindo. Um tempo depois, Saria entregou as ervas que coletou, mas quando foi a vez de Seiti, ele entregou vários cogumelos especiais. Artória perguntou onde estavam as ervas que ela pediu, e ele disse que não viu nenhuma, o que fez Artória chamá-lo de idiota e dizer que nunca tinha visto alguém tão burro, já que as ervas medicinais eram bastante fáceis de encontrar e até mesmo bem aos seus pés. Ele as colheu e deu a ela, mas ela disse que não era o suficiente, e mais uma vez ele correu para a floresta para pegar algo que estava bem na frente dele, mas não conseguiu encontrar. Enquanto se perguntava por que só conseguia encontrar ervas raras, ele ouviu algumas pessoas conversando, e como ele nem sabe cuidar da própria vida, decidiu se intrometer na vida dos outros e foi ver quem eles eram.
De longe, ele não conseguia ouvir o que estavam dizendo, então decidiu perguntar se sabiam onde poderia encontrar as ervas que procurava. Fazendo isso, descobriu que os dois eram demônios sob o comando do capitão da 3ª divisão do exército do Senhor Demônio. Ao saber disso, Sei-Ti apenas os considerou um bando de esquisitos e tentou intervir, mas eles o pararam porque não queriam que ele arruinasse seu plano, já que ele os viu e provavelmente ouviu seu plano. A ação começou com um troll feio usando seu clube gigante para acertar Sei-Ti, mas ele parou o clube usando sua habilidade de absorver e transferir a força de seus oponentes de volta para eles. Assustados, os demônios covardes fugiram, então Sei-Ti não teve escolha a não ser voltar para Artória com as ervas raras que encontrou. No final, Artória acabou ficando com as ervas raras já que ele parecia muito triste. De volta ao reino demônio, os demônios estavam sendo questionados sobre por que fugiram de um humano. Eles admitiram que foram ao reino humano para montar armadilhas de teletransporte para reduzir o exército humano antes mesmo da luta realmente começar. Seu líder perguntou para onde as armadilhas enviariam os humanos, e eles disseram que a armadilha levaria os humanos para a área do café da manhã do deus Dragão Negro. Seu comandante disse que sentia pena dos humanos pegos naquela armadilha, notando que seu plano era interessante, mas eles ainda precisavam ser punidos por sua desobediência. Enquanto isso, no reino humano, enquanto esperavam Artória começar seu teste final, Artória e Saria encontraram Cloud. Vendo como Sei-Ti e Saria se davam bem com Artória, Cloud se aproximou e pediu que continuassem a ser gentis com Artória mesmo após todos os testes serem concluídos. Logo depois, Artória se juntou a eles, perguntando se já se conheciam, e Cloud apenas respondeu dizendo que havia conhecido boas pessoas. Ele então perguntou se aquele era o teste final e, ao receber um sim, desejou-lhes boa sorte antes de ir embora. O teste final era derrotar 10 limes, então Artória perguntou a Saria que arma ela usaria, e ela disse que seus punhos eram suficientes. Artória não estava convencida e disse para apenas observar o que estava acontecendo. O teste começou, e justamente quando Sei-Ti estava prestes a cortar um slime, ela desapareceu. Artória deu uma olhada ao redor da área e percebeu que havia feitiços de teletransporte instalados por toda parte, então disse a eles que o teste teria que esperar e instruiu-os a voltar para a cidade. No entanto, acidentalmente, ela tropeçou em uma dessas armadilhas. Naquele momento, Sei-Ti e Saria rapidamente a agarraram, e os três foram teleportados para a masmorra. O dragão sentiu sua presença imediatamente e rapidamente ficou furioso. Sem ideia de onde estavam ou como voltar, Artória sugeriu que fizessem o básico e encontrassem uma saída. Então ela perguntou por que eles tinham sido tão imprudentes e os repreendeu por negligenciarem o uso de seus cérebros. Em resposta, Sei-Ti disse a ela que seu corpo reagiu antes que ele pudesse pensar, e Saria disse que queria ajudá-la. Abalada pela determinação deles, Artória os perdoou e entregou uma pedra guia a Sei-Ti, dizendo que ela tinha várias funções legais, como brilhar em vermelho se uma pessoa estivesse em perigo e guiá-los até essa pessoa. Assim que Artória disse para ficarem juntos e não se separarem, ela acidentalmente pisou em outra armadilha e foi separada deles. Quando ela tentou chamá-los, foi inútil porque eles não podiam ouvi-la. Agora a única solução era encontrar outra maneira de se juntar a eles. Do outro lado da parede, Sei-Ti estava assustado, afinal, pois haviam perdido Artória, e ele até tentou usar seus punhos para quebrar a parede, pensando que era o caminho, mas não funcionou. Saria, que é mais inteligente que Sei-Ti, mostrou a ele a pedra guia e disse que poderiam usá-la para localizar Artória. Mas infelizmente, nenhum deles sabia como fazer a pedra funcionar. A única coisa que fizeram foi pedir a pedra para mostrar o caminho, e surpreendentemente, a rocha começou a se mover, voando em direção à parede de pedra, indicando o lugar onde a pessoa estava, e como é meio que um labirinto, eles teriam que encontrar o caminho certo para alcançar Artória. Enquanto isso, a garota de cabelos brancos estava lutando contra uma múmia que a jogou contra a parede com muita força, fazendo-a tossir sangue, mas ela conseguiu se levantar e cortar a múmia em dois, com a múmia derrotada. Artória sentou-se exausta em um sofá e seu maior desejo era que Sei-Ti e Saria estivessem bem. Enquanto isso, Sei-Ti e Saria continuavam encontrando becos sem saída, e pouco antes de perder a cabeça, Saria o chamou para uma sala onde ela havia encontrado um baú de tesouro grande. Naquele momento, Sei-Ti fez a coisa mais inteligente que fez desde que entrou naquele porão. Ele recuou. E quando Saria perguntou por quê, ele disse que o baú parecia muito suspeito. Enquanto conversavam, o baú foi até lá e exigiu ser aberto. E porque eles não fizeram nada, o baú criou membros e tentou atacá-los. Em resposta, Sei-Ti usou sua habilidade de água para atacá-lo. Então o baú desapareceu e Sei-Ti subiu de nível novamente. Naquele momento, uma caixa de itens misteriosos apareceu na frente deles, e dentro encontraram um livro sobre o baú do tesouro. E lendo o livro aprenderam que a intenção do baú era apenas interagir com humanos novamente. Graças a esse grande desejo, o baú do tesouro conseguiu desenvolver membros e até falar, adquirindo até a habilidade de usar magia. No entanto, isso só fez os humanos o verem como um monstro. Desesperado e sozinho, o baú do tesouro só podia vagar para lugares de que tinha boas lembranças. Sim, o baú tinha a lore mais triste do anime. E pegando os itens que o baú dropou, encontraram um item raro conhecido como Anel do Infortúnio, e após avaliá-lo, Sei-Ti soube que isso multiplicava a sorte de uma pessoa por pelo
-2. E este é um item bastante interessante que resolve o problema de má sorte de uma certa pessoa. Depois disso, aquela pedra que Artória lhes deu começou a brilhar em vermelho, e do outro lado da tela, estava Artória exausta, empunhando seu cajado como uma viga enquanto caminhava, sem saber que se dirigia para a sala onde o grande dragão estava alojado. Ela empurrou uma certa porta e entrou nela, e lá sentiu uma grande presença antes de ver um grande dragão, e ele perguntou a ela se ela tinha ido lá para ser sua comida. O dragão usou uma espécie de magia de vento para empurrá-la para trás, e como ela não é de recuar diante do perigo, ela deu passagem para se mover novamente e foi atacar o dragão. Enquanto isso, no reino demônio, aqueles soldados que estavam usando esses feitiços de teletransporte para criar armadilhas acabaram de receber sua punição, e a pessoa punindo-os estava pedindo que parassem de chorar porque ela não tinha feito nada sério com eles. Ela afirmou a todos eles que o deus dragão negro era muito pior e que ele era conhecido como o dragão mais forte do exército do rei demônio, e encontrá-lo significava ter a pior sorte. E de volta ao nosso protagonista Issaria, eles estavam observando a pedra brilhante, e naquele momento os cérebros do nosso protagonista deram uma batidinha e ele se lembrou do aviso sobre a mudança de cor. Em resumo, ele percebeu que Artória estava em perigo e a pedra estava voando em direção à parede. Desesperado, Seiti bateu na parede e desta vez conseguiu quebrá-la, machucando até suas mãos. Do outro lado da tela, na sala do dragão, Artória estava sendo maltratada mas não estava preparada para desistir porque queria ter certeza de que Seiti e Saria sairiam vivos. Então ela usou tudo que tinha, usando até sua habilidade de berserker para atacar o dragão, mas isso nem incomodou seu inimigo. No final, para matá-la, ele simplesmente usou sua mão para atingi-la como se ela fosse uma mosca. E embora tenha sido atingida, ela voltou com todas as suas forças, mas antes que pudesse se aproximar, ele disparou espinhos de sua cauda que a pregaram na parede. A esta altura da história, Artória já estava sendo completamente consumida pela habilidade que ativou, então ela não se deixou derrotar e tentou atacá-lo novamente. Desta vez ele esfaqueou com seus espinhos e admitiu que ela o surpreendeu. Ele a jogou no chão. Enquanto ela estava deitada lá, ela murmurou um pedido de desculpas a Seiti e Saria porque acreditava que tinha falhado com eles por não derrotar o dragão. Ela aceitou seu destino. Fechou os olhos, e justamente quando o dragão estava prestes a acabar com ela, ela ouviu seu nome e ao abrir os olhos viu Seiti usando sua capa como um escudo contra o fogo do dragão e sorrindo. Ele disse a ela que tinham vindo para resgatá-la. Artória perguntou a Seiti e Saria como encontraram. E Saria explicou que a pedra começou a brilhar em vermelho e sabendo que ela estava em perigo, Seiti entrou no modo Superman e saiu demolindo as paredes, abrindo um caminho para que pudessem alcançá-la. Ela então perguntou sobre o dragão, e Seiti, apontando para sua figura caída, foi até lá e disse que acidentalmente o atingiram ao entrar naquele lugar. Com isso, o dragão negro acordou mais irritado do que antes porque estava sendo perturbado lá por humanos sujos. Ele disse a todos que morreriam por suas mãos, mas Seiti disse que não tinha intenção de perder para uma barata gigante. O dragão negro usou seus pauzinhos de conquistador para lançar uma bola de fogo em Seiti, que conseguiu bloquear o ataque com suas espadas mas foi empurrado para trás. Com isso, Seiti usou sua variação avançada e descobriu que o dragão era muito mais forte que ele, estando no nível 5000. Continuando com a luta, ele conseguiu desviar e foi atingido pela cauda do dragão usando seus movimentos instantâneos. No entanto, o dragão o agarrou com um feitiço e usou sua cauda para jogar Seiti em uma parede, enquanto sofria na batalha. Seiti se perguntou por que suas habilidades de absorção de poder não estavam funcionando. Para piorar as coisas, o dragão foi até lá e liberou sua habilidade Ultimate chamada Infernal Red Hell. Agora Seiti tinha certeza que desta vez ele e Saria seriam queimados até a morte. Então Saria foi até lá e chamou sua atenção, dizendo para ele usar a habilidade que usou quando lutou com ela. Então ele usou o discurso de seu espírito d'água para causar um desastre d'água, encharcando completamente todos com água. A esta altura da batalha, o dragão estava completamente irritado e disse que não perderia para outro inútil. Então ele lançou uma bola de fogo em Seiti, que escapou novamente mas novamente foi pego no ponto por causa do feitiço. Então o dragão se preparou para dar seu golpe final, mas Seiti conseguiu mover seu corpo e também adquiriu uma habilidade chamada Resistência à Intimidação. Então ele atacou o dragão, que ficou muito surpreso que este humano conseguiu se libertar, mas antes que ele pudesse reagir, Seiti o cortou perfeitamente. O dragão não podia acreditar que tinha perdido para outro humano e lamentou seu fracasso antes de desaparecer, deixando para trás uma caixa de itens. Enquanto Seiti se perguntava por que o dragão negro odiava tantos humanos, ele subiu de nível e Saria, animada, o deixou cair no chão. Ele perguntou como Artória estava e ela disse que as poções de recuperação a colocaram para dormir e que ela ficaria bem quando acordasse. Aliviado por ela estar bem, Seiti queria ir para casa mas Saria perguntou se ele sabia o caminho para sair do porão e ele disse que poderiam verificar a caixa de itens para algo que pudesse ajudá-los. Então, enquanto Seiti brincava com os itens, ele estava adquirindo novas habilidades, e ele percebeu que se começasse a sugar a gema de Deus que pegou, seus status melhorariam e seu poder mágico também. Na caixa de itens ele também encontrou um casaco preto longo que era muito melhor que o casaco velho que foi queimado pelo dragão, e o último item na caixa
de itens era a biografia do Dragão Negro. Com isso, eles descobriram que ele já foi um guardião dos humanos, mas os humanos ficaram gananciosos e queriam fazer armas poderosas com materiais de Dragão Negro, e assim planejaram derrotá-lo. Na época, quem o salvou dos humanos foi Lord Deon, mas ele foi derrotado pelos heróis que eram os humanos convocados, com o Rei Demônio morto. Eles selaram o Dragão Negro em seu porão e ele jurou se vingar da humanidade. Depois de ler sua história, Sei-Ti se sentiu preenchido, e depois disse a Saria que Lord Ovelha não apareceu desta vez mesmo que ele tenha deixado uma masmorra. Enquanto Sei-Ti estava prestes a responder, uma bomba de fumaça explodiu em seu rosto, deixando-o com um penteado afro, e agora uma carta caiu no chão e Saria pegou. Na carta, Sei-Ti foi parabenizado por gerar outra masmorra enquanto lentamente se tornava um monstro sem coração. A carta também explicou que, mesmo que ele tenha saído da masmorra, Sei-Ti poderia ter mantido o dragão vivo lá para que ele pudesse viver em paz com o Rei Demônio, e agora que ele o matou, ele sabe que terá que lutar contra o demônio. Finalmente, na carta, Sei-Ti foi elogiado e de alguma forma ordenado a continuar com aquele bom trabalho limpando mais masmorras, mas a garota também disse que Sei-Ti realmente deveria parar de fazer isso. Depois disso, eles voltaram à vida normal com Artória. Ainda inconsciente, e enquanto caminhavam em direção ao portão da cidade, ela acordou e exigiu ser colocada no chão. Enquanto ela discutia para sair de seus braços, Saria disse a ela para ter cuidado porque embora suas feridas tivessem cicatrizado ela ainda estava fraca. Artória então pediu desculpas por envolvê-los em seu infortúnio e mostrou a ele seu status. E todos viram que sua sorte é negativa 2 milhões. Ela explicou que era conhecida como a portadora da calamidade desde que nasceu e que trazia infortúnio a todos ao seu redor. Sei-Ti perguntou a ela se havia uma maneira de quebrar a maldição e ela disse que não. E quando finalmente chegaram à guilda, Artória perguntou a eles o que estava acontecendo e ela disse que estavam reunindo informações para encontrar seus amigos desaparecidos. E seus olhos se encheram de lágrimas porque lá eles estavam se referindo a ela como uma amiga. Sei-Ti então fez o discurso sobre como ela é muito importante para todos eles e que eles se importam muito com ela e todos querem resolver seu problema de infortúnio. Enquanto isso, no Reino Demônio, todos já estavam descobrindo que o Deus Dragão Negro tinha sido derrotado e eles ficaram chocados porque ele era o ser mais forte do exército do Rei Demônio e estavam se perguntando quem era poderoso o suficiente para derrotá-lo. Do outro lado da tela, Sei-Ti estava tentando encontrar Artória usando a pedra quando do nada ele encontrou a dona daquela guilda e perguntou se ela tinha visto Artória e ela disse que não. Mas então ele perguntou se ela sabia sobre a maldição de Artória e ele disse que sim. Então ela pediu a ele que se aproximasse de Artória. Em resposta, nosso protagonista nos garantiu que Artória é muito importante para ele e que ele não a abandonaria. Depois disso, ele acabou encontrando Artória no lugar onde tiveram sua primeira missão e perguntou o que ela estava fazendo lá. Mas em vez de responder, ela perguntou se ela era realmente importante para ele e disse que ele sempre estaria por perto se ela precisasse dele. Mas Artória estava atordoada para dizer qualquer coisa, então ela simplesmente deixou que ele a abraçasse. Sei-Ti logo começou a pensar com sua cabecinha e sorrindo como um cara completamente errado, ele disse que ela cheirava bem. Com isso, Artória chamou seu nome e ele pulou como se ela tivesse lido sua mente. Ela disse que estava envergonhada com tudo mas agradeceu a ele, e pensando em como poderia ajudar Artória, ele se lembrou do anel que encontrou no porão e pensou que teria o efeito oposto em Artória já que sua sorte já era negativa. Ele colocou o anel em seu dedo, e quando ela perguntou o que era, ele disse que aquele anel aumentaria sua sorte. De repente, Artória o empurrou e fugiu, deixando Sei-Ti confuso com seu comportamento que o fez perguntar o que ele tinha feito de errado. Ele logo percebeu que a maneira como deu a ela o anel parecia uma proposta de casamento, então ele foi atrás dela para esclarecer a confusão.